Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Em Juízes 10 apresenta um período de liderança sob os juízes Tola e Jair, seguido por mais uma fase de infidelidade do povo de Israel. Ao se desviarem de Deus e adorarem deuses estrangeiros, enfrentam opressão e clamam por socorro. Este capítulo ressalta a misericórdia de Deus, mesmo diante da repetida desobediência do povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Juízes 10 do livro de Juízes da Bíblia. Tola. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. 2 e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. 3 depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. 4 teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. 5 Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Jefta. 6 Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. 7 A ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. 8 Que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. 9 Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. 10 Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. 11 O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus. 12 Os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. 13 Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. 14 Clamem aos deuses que vocês escolheram. Que eles os livrem na hora do aperto. 15 Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. 16 Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. 17 Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. 18 Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Análise textual. O capítulo Juízes 10 narra um momento típico do ciclo espiritual de Israel no período dos juízes. Tempos de paz sob líderes enviados por Deus, seguido de queda espiritual, idolatria, opressão por inimigos, arrependimento e o recomeço com nova liderança. O capítulo se divide em 3 partes principais: 2 juízes pacíficos, Tolá e Jair, a recaída do povo na idolatria e o início da crise que levará ao surgimento do próximo juiz, Jefté. Vamos entender o significado por partes. Primeiro, Tolá, versículos 1-2. Tolá foi um juiz da tribo de Issacar, que morava na região montanhosa de Efraim. Governou Israel por 23 anos e depois morreu e foi sepultado em Samir. Significado:
Foi um período de paz e estabilidade, embora o texto não mencione batalhas nem grandes feitos. Tolá aparece como alguém que se levantou para salvar Israel, o que indica que sua liderança trouxe alívio ou segurança depois do caos causado por Abimeleque, capítulo 9. Segundo, Jair, versículos 3-5. Jair, de Gileade, região a leste do Jordão, governou Israel por 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos e governavam 30 cidades chamadas até hoje de povoados de Jair. Significado: a menção aos 30 filhos com jumentos e cidades indica uma família influente com poder político, uma estrutura quase monárquica, mesmo antes da monarquia oficial em Israel. Provavelmente, um tempo de prosperidade e descentralização. Terceiro, a nova queda do povo, versículos 6-9. O povo volta a fazer o que Deus reprova. Adora muitos deuses estrangeiros, Baalins, Astarote e deuses de várias nações vizinhas. Como resposta, Deus os entrega aos filisteus e amonitas, que os oprimem por 18 anos, especialmente na região de Gileade. Os amonitas chegam até a atacar o território ocidental, incluindo Judá, Benjamim e Efraim. Significado: mostra a reincidência de Israel na idolatria, mesmo após tantos livramentos. A multiplicidade de deuses mencionados evidencia o quanto Israel se contaminou cultural e espiritualmente. A opressão intensa mostra que Deus, como um pai disciplinador, permite o sofrimento para chamar seu povo ao arrependimento. Quarto, o arrependimento do povo, versículos 10-16. O povo clama ao Senhor, reconhecendo: pecamos. Deus responde de forma dura e irônica: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os salvem. O povo então remove os ídolos e volta a cultuar ao Senhor. E o texto diz: ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Significado: Deus está ensinando que arrependimento verdadeiro exige ação, abandonar os ídolos, não só pedir ajuda. A resposta de Deus mostra que ele não é um botão de emergência, mas deseja um relacionamento sincero. Apesar da repreensão, Deus se compadece. Seu coração é movido pela dor do povo. Quinto, preparação para o confronto, versículos 17-18. Os amonitas se reúnem para atacar, e os israelitas se preparam para a guerra em Mispá. Surge a pergunta entre os líderes: quem for o primeiro a atacar os amonitas será o líder de Gileade. Significado: mostra que, mesmo arrependido, o povo ainda carece de liderança. Esse clamor prepara o caminho para o surgimento de Jefté, no capítulo seguinte. A pergunta final expressa desespero e necessidade de liderança forte, uma constante no livro de Juízes. Ciclo espiritual em Juízes 10. O capítulo segue o ciclo clássico de Juízes. Primeiro, paz com Tolá e Jair. Segundo, rebelião e idolatria. Terceiro, opressão pelos inimigos. Quarto, arrependimento e clamor a Deus. Quinto, compaixão divina. Sexto, preparo para a libertação com a futura chegada de Jefté. Aplicações espirituais para hoje, Juízes 10. O capítulo 10 de Juízes traz lições poderosas que continuam extremamente atuais. Ele retrata mais uma vez o ciclo de rebeldia, opressão, clamor e misericórdia que marcou a história de Israel, um espelho das nossas próprias lutas espirituais hoje. Veja como esse capítulo nos desafia à reflexão e transformação. Primeiro, a idolatria traz ruína. Os israelitas novamente abandonaram o Senhor e passaram a servir aos deuses das nações ao redor. Como consequência, caíram sob a opressão cruel dos inimigos. Hoje, embora os ídolos tenham nomes diferentes, dinheiro, vaidade, controle, poder, conforto ou até a própria imagem, o efeito é o mesmo: afastamento de Deus, vazio interior e escravidão emocional e espiritual. Tudo o que ocupa o lugar de Deus no coração, mais cedo ou mais tarde, se torna opressor. Segundo, Deus resiste ao falso arrependimento. O povo clamou a Deus quando se viu em aflição, mas o Senhor respondeu com firmeza, revelando que não se deixaria enganar por arrependimento superficial. Deus não quer apenas confissão de culpa, Ele quer mudança de vida. Palavras bonitas não impressionam o coração dele.
Só o arrependimento sincero abre caminho para a restauração. Essa verdade nos chama a olhar para dentro e perguntar: minha mudança é real ou é só desespero momentâneo? Terceiro, a misericórdia de Deus é maior que nossa teimosia. Mesmo decepcionado com a insistência do povo em pecar, o Senhor se compadeceu diante do sofrimento deles. Essa é uma das declarações mais comoventes da Bíblia. Sua alma não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Juízes 10:16. Deus não se alegra em nos ver quebrados. Sua misericórdia insiste em nos alcançar, mesmo quando caímos repetidamente. Não há teimosia que a graça de Deus não possa vencer, se houver um coração sincero disposto a mudar. Quarto, paz sem vigilância pode levar à queda. Os versículos anteriores a Juízes 10 mostram que Israel desfrutou de 45 anos de paz. No entanto, essa estabilidade foi seguida por nova idolatria. A história nos lembra que os tempos de tranquilidade são perigosos se forem vividos com descuido espiritual. Quando tudo vai bem, tendemos a nos acomodar, relaxar a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus. Mas é justamente nesses momentos que precisamos firmar raízes, fortalecer a fé e manter a vigilância, pois o inimigo não descansa. Conclusão. Juízes 10 é um chamado à autenticidade espiritual, vigilância constante e confiança na misericórdia de Deus. Ele nos mostra que cair pode acontecer, mas permanecer caído é uma escolha. Deus continua pronto para restaurar corações sinceros, mas Ele não se contenta com religiosidade vazia. Que possamos abandonar nossos ídolos modernos, nos arrepender com verdade e usar os tempos de paz para crescer, não para esquecer o Senhor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!